Para analisar estes e outros temas, são meus convidados Marco Silva e Carlos Pinto Ferreira, aos dois. Boa tarde, bem-vindos, como sempre, ao Fecho de Contas. Marco, começando por ti e começando por esta entrevista de Yanis Varoufakis, que garante que a Europa é toda dominada pelo Ministro das Finanças alemão, neste caso a zona euro é dominada por Wolfgang Schäuble, que sempre esteve desde o início contra, e penso que são mais ou menos estas as palavras, contra a posição grega e contra quase a Grécia, porque queria, os seus planos, segundo Varoufakis, passavam pela saída da Grécia do euro. Nesta fase do campeonato, faz sentido andar-se com este tipo de entrevistas, com este tipo de discursos, quando foi, e sabemos, alcançado um acordo que é ainda muito sensível e que ainda, e até à hora em que será tudo assinado, ainda ninguém sabe como é que esta história vai terminar? Faz sentido e não faz. Assim, em termos de apaziguação, claramente que não faz. Isto vai trazer mais espíritos revoltosos dentro da própria Grécia e numa altura em que é importante é que haja alguma paz social para haver a aprovação de um acordo, porque se não houver a aprovação de um acordo, então isto vai tudo por água abaixo e muito depressa. Como nós sabemos, quando as coisas tendem a descambar, descambam muito mais rapidamente do que depois a recuperação, que é bastante mais lenta. Agora, é importante também nós, europeus, termos todos muito bem noção de quem é que são os nossos parceiros. Isso é importante e isso é uma voz de alguma clarividência que ele tem que trazer. Agora, podia tê-lo feito um pouco mais tarde, não é? Mas é importante ter a noção do seguinte: Merkel está lá por causa de Schäuble. Porque em 2000, quando houve a saída, entre aspas, do Schäuble, porque o Schäuble era o número 2 de Helmut Kohl, saiu devido a um escândalo do financiamento do partido de Merkel, devido a problemas. Aliás, dizem que ele seria o eterno chanceler alemão e só não foi precisamente por causa desse financiamento ao partido. Exatamente. E Merkel entra por causa da saída dele. Portanto, e depois ele entra para segundo de Merkel. Claramente que existe muita influência dele, não é por acaso que ele é o Ministro das Finanças. Ele é a linha dura do rigor e da implementação das ideias dele e talvez da Alemanha aos restantes parceiros. Agora, será que é isso que todos nós queremos dentro da zona euro? É isso é que nós temos que parar e para pensar, depois disto, passar da primeira página do jornal e quando a poeira acalmar, nós temos de discutir, será que queremos viver sobre a austeridade ou sobre a linha dura, ou nós queremos ter bom senso, discutir as coisas à mesa e ser preventivos e não reativos. E é preciso restabelecer-se também, e era isso que dizia também o documento do Eurogrupo, a confiança dentro da zona euro e principalmente em relação à Grécia. E estamos a ver, por exemplo, o gráfico de hoje do Eurostoxx 50 até sensivelmente à hora de almoço, e percebe-se que, por este gráfico, que a volatilidade durante a sessão de hoje voltou-se a sentir, e daqui a pouco vou também perguntar isso mesmo ao Carlos, mas voltou-se a sentir, e os mercados, se olharmos para os juros sobre a dívida grega no mercado secundário, voltou a acentuar-se também, e vamos poder ver daqui a pouco, e temos, por exemplo, o índice, a volatilidade do Eurostoxx 50 aqui, a sentir-se mais na primeira metade da manhã e depois a aliviar um pouco. Sim, tem que haver confiança da parte dos gregos, que realmente estes 6 meses foram tudo menos de confiança. Ele pode ter havido coisas que eles fizeram bem, mas houve muitas coisas que eles fizeram mal. A própria Europa também fez mal ao deixar arrastar este processo durante tanto tempo, porque é preciso ver, se em fevereiro houvesse um acordo para a extensão do segundo resgate, hoje estaríamos a discutir o terceiro resgate. Portanto, porque é que logo em fevereiro não parámos para pensar, vamos então fazer o terceiro resgate? Aliás, já se sabia desde 2011 que o documento da Troika, onde estava o FMI, que a Grécia só ia aos mercados em 2021. Portanto, mesmo que estes 3 anos passem e eles cumpram, daqui a 3 anos, a Grécia não indo aos mercados e se sendo realidade, nós vamos ter que haver um quarto resgate. E se nós não tivéssemos acesso aos mercados, nós, Portugal, a preços decentes, também teríamos necessidade de um terceiro resgate. Agora é curioso o seguinte, relativamente ao euro-dólar, por exemplo, o euro nas 2 segundas-feiras, depois do anúncio do referendo e depois do não no referendo, recuperou as quedas que tinha tido no domingo. Agora, depois da aprovação do pacote, caiu. É exatamente porque o inverso. Vai entrar liquidez com este programa, com este resgate, entra mais liquidez no mercado, entram mais euros no mercado. Talvez, não sabemos. A questão é, em termos de lógica, não faz muito, porque o Duma criou a instabilidade e o euro recuperou das quedas, agora supostamente a instabilidade decresce e, no entanto, o euro cai. Vamos ver o que é que traz tudo isto e se realmente vamos chegar a bom porto.
Carlos, e olhando, e nesta altura já vemos os juros sobre a dívida grega há 10 anos, mas pegando ainda na questão da confiança e pegando naquilo que Varoufakis diz nesta entrevista, eu salientaria aquilo que ele diz, o plano com 3 ações, caso o BCE obrigasse ao encerramento dos bancos. E diz Varoufakis, a emissão de uma moeda paralela, as tais notas de crédito, os IOU, depois o corte da dívida detido pelo BCE desde 2012 e aqui uma terceira fase que, pelas palavras dele, eu diria que tem várias interpretações, que é a tomada de controlo do Banco da Grécia, do Banco Central da Grécia. É um cenário que poderá estar totalmente excluído, ou pelo menos alguns destes 3 pontos. Isto porque, e voltando ao início desta conversa, a questão de ninguém saber ao certo se, mesmo tendo sido alcançado ao final de 17 horas este acordo, por ser tão frágil ainda, se vai mesmo ser desta que se vai conseguir um acordo para a Grécia e um terceiro resgate. Eu diria que está tudo em aberto ainda, não é? E a volatilidade do mercado, que se falava ainda há bocadinho, hoje de manhã, reflete. O dia de ontem foi um bocado estranho. Porquê? Foi um dia em que o mercado reage na abertura, mas depois ficou muito estável, como que em compasso de espera, e hoje voltamos a ver alguma agitação. Enfim, eu diria que o acordo, ou o princípio de acordo, é um passo positivo no sentido da resolução de um problema muito grave. Não está neste momento garantido de forma alguma que tenhamos uma solução, não é? É necessário agora a aprovação por parte do Parlamento grego de um conjunto de medidas e de reformas muito importantes para gerar confiança junto dos outros parceiros, no sentido que há vontade para trabalhar para resolver a situação ou a crise de dívida soberana grega, que é disso que isto se trata. Carlos, e se me permites, este gráfico também acaba por refletir um pouco aquilo que estamos a ver, os juros sobre a dívida grega há 10 anos no mercado secundário até à hora de almoço, e vemos ali aquela parede em alta, e reflete também precisamente isso. É um pouco estranho, e pegando na expressão do Marco, é um pouco estranho que agora que finalmente, eu diria, se conseguiu pelo menos um pacto para um terceiro resgate à Grécia, que os mercados estejam a reagir negativamente. Mas o tema é que nós não temos ainda um pacto para um terceiro resgate. Há pelo menos uma intenção. Há uma intenção de vir a negociar, portanto vamos entrar num processo negocial, se for aprovado há aqui um conjunto de reformas. Há 2 datas críticas, há agora a quarta-feira e a quarta-feira subsequente, e depois vamos entrar num processo negocial que vai demorar pelo menos mais um mês até estar concluído. Sendo que antes disso vamos ter o tal, correndo tudo bem, um empréstimo ponto que é para assegurar, que vem substituir aqueles 7 mil milhões que a Grécia deveria ter recebido do FMI se tivesse cumprido tudo até ao final. Sendo que estamos numa situação bem mais difícil. Portanto, basicamente o dinheiro que vai ser emprestado vai ser para refinanciar empréstimos que, entretanto, venceram, caso do FMI, ou vão vencer, caso do Banco Central Europeu. Portanto, vai ficar muito pouco disponível para a gestão corrente. Portanto, os problemas vão continuar. Nada disto tem uma solução simples e rápida. Foram muitos meses de dúvida e de incerteza que levaram e que justificam, de certa forma, esta reação negativa dos mercados que estamos a ver. Vamos lá ver. Ou quando, por exemplo, a sondagem da Reuters feita ontem ou hoje, salvo erro, diz que boa parte dos economistas, ou a maior parte dos economistas, acredita que a probabilidade de um Brexit agora reduziu, caiu, mas que a prazo essa probabilidade se calhar aumenta. Portanto, temos um acordo hoje, mas daqui por uns meses ninguém sabe. No imediato, sim, porque há uma proposta em cima da mesa para se tentar avançar noutro sentido. O risco, esse permanece, existe muita coisa em aberto, portanto, isto é um processo que ainda vai demorar algum tempo, e mesmo depois de termos o terceiro acordo consensuado, há depois todo o risco de implementação. Portanto, vamos continuar a discutir este tema, com certeza, por muito tempo. Agora, a situação económica hoje da Grécia é muito mais débil. O facto de se ter fechado os bancos durante tanto tempo está a provocar mais ou menos o caos económico, não é? É isso que vai dizer o Fundo Monetário Internacional. Gradualmente, exatamente, aquela economia está a parar.
Portanto, estamos a chegar a uma situação extrema que traz dificuldade à vida diária da população. Portanto, isso vai ter repercussões políticas. E temos sempre a questão do desemprego. Víamos há pouco os depósitos, vemos aqui neste gráfico o desemprego grego que está na linha... Quer dizer, são várias faixas etárias de desemprego. Aquela mais elevada, a linha azul, é nas idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, que é, se não me engano, na leitura de 53,2%. Portanto, este também aqui é um... Portanto, o desemprego é um problema, diria, mais encerrada, estrutural, mas agora estamos a falar de uma situação onde as pessoas não têm acesso ao seu dinheiro, onde se começa a ver a imprensa a discutir planos de recapitalização dos bancos que podem passar por haircuts nos depósitos, acima dos 100 mil euros. Ora, e na altura de Varoufakis chegou-se a falar acima dos 8 mil euros. Pronto, isso era capaz de violar algumas das regras que, entretanto, foram estabelecidas em termos europeus, mas que não estão implementadas na Grécia, portanto, ainda tudo é possível. Agora, tudo isto traz uma grande incerteza, não é? Portanto, eu diria, se abrissem as portas dos bancos amanhã, teriam filas, com certeza, de pessoas a querer levantar. E provavelmente, se isso fosse permitido, teríamos uma falência quase imediata dos bancos. Sim, completamente. Eu arrisco-me a dizer que os bancos já estão todos falidos. Pois já aqui falamos dessa questão, e nomeadamente do oxigênio e do ELA, que tem mantido aqui, basicamente a banca está ligada à máquina, e a máquina, que é o ELA, tem mantido aqui algum oxigênio. Sim, e aliás é muito importante nós retirarmos do documento que foi extraído do Conselho, que é a questão do tal fundo. O fundo dos 50 mil milhões, que primeiro vai ser na Grécia, gerido pelos gregos, sob supervisão das instituições europeias. Podemos dizer que é aqui um player importante e do lado do estudo em si também interessante acompanharmos este elemento novo que é criado neste terceiro resgate. É muito. Estamos a ver já agora, Marco, se me permites, o acumulado dos resgates à Grécia neste gráfico, desde 2010 até agora, até 2015, e também queria desafiar-te aqui com uma questão que é, e tem-se falado muito, mais por uma questão talvez de crítica política, mas olhemos para a parte financeira e para a comparação entre Portugal e Grécia e olhemos para as primeiras propostas que foram, ou a primeira proposta e única que Portugal teve a quando do pedido de resgate e que previa uma austeridade, ou teria um impacto orçamental em termos de austeridade de 18 mil milhões de euros. Quando olhamos para este terceiro resgate grego, tem um impacto orçamental de cerca de 13 mil milhões de euros. Portanto, podemos dizer que, e o montante até pode ser superior àquele que Portugal pediu, ainda assim, sendo mais austero do que aquele que foi votado no referendo, é menos austero do que aquele que foi apresentado inicialmente a Portugal. Se bem que ele já tem 25 mil milhões em cima, antes disso, de correção do déficit primário. Portanto, que é já muito importante. Se a nós nos fosse pedido agora outro resgate, outra austeridade do mesmo montante que o primeiro, nós se calhar não estaríamos assim tão calmos. Agora é importante aquela questão dos 50 mil milhões, porquê? Porque 50% desses 50 mil milhões, ou seja, 25 mil milhões, serão para recapitalizar os bancos gregos. Ou seja, está-se aqui a colocar a possibilidade muito real, até porque no acordo e no documento está lá que 10 a 25 mil milhões serão para recapitalizar a banca, dos quais 10 mil milhões serão disponibilizados imediatamente numa conta segregada no Mecanismo de Estabilidade Europeia. O importante é isto, é que está-se aqui a colocar a hipótese, claramente é implícita, mas está, que vai haver uma nacionalização dos bancos gregos e depois uma privatização para ir angariar os tais os 25 mil milhões que servirão para os recapitalizar agora. Ou seja, isto está cá implícito. É importante retirar esta ilação, porque o que eles estão aqui a dizer é isso mesmo. É porque vão lá buscar o dinheiro aos bancos. Portanto, vão emprestar dinheiro aos bancos, nacionalizando-os provavelmente, e depois privatizando-os, indo buscar para pagar parte dos 50 mil milhões, que depois terá outros 12,5 mil milhões para o governo grego investir como quiser e 12,5 mil milhões para abater na dívida. É curioso que também apareceu outro dado novo, que foi os tais 35 mil milhões que as instituições europeias, aliás, o grupo... Vem também em jeito de outra ajuda dentro da ajuda. E que não está a ser comentado.
porque isto não estava em lado nenhum. Ou seja, e o que está no documento é... E bem, curiosamente, não sei se por acaso ou não, no último parágrafo do relatório que saiu, ou se quisermos, do press release, do comunicado que saiu deste Eurogrupo. Exatamente. Parece que não tem importância, mas tem toda a importância, porque são 35 mil milhões que o Eurogrupo, juntamente com os gregos, vão tentar arranjar dentro dos programas da União Europeia, portanto já estamos a falar noutro leque de players, como por exemplo o Reino Unido, para auxiliar a economia grega. Portanto, aqui já não se fala só no Eurogrupo, fala-se também no resto da União Europeia, que é muito importante. Inclusive, os ingleses já disseram que não vão auxiliar neste programa, neste auxílio imediato aos gregos. Eles também não têm que auxiliar nada, porque isto deve ser contido dentro dos países da zona euro. Agora, o restante já eles têm muito a dizer. Destes 35 mil milhões, eles provavelmente vão ter que contribuir com algum. Carlos, como é que viste a criação deste fundo? Eu até, para tentar simplificar, diria que para os credores é uma espécie de um fundo de garantia, uma forma de garantirem que de alguma forma algum dinheiro vai ali parar e será usado de forma mais rigorosa. Eu digo rigorosa por uma única questão. Há uma linha deste comunicado do Eurogrupo que diz qualquer coisa como isto, que parece até às vezes um pouco absurdo, que é: o Instituto de Estatística grego tem que ser autónomo e rigoroso. Portanto, daqui para a frente não há contas mascaradas, se é que as havia, sim, mas é isso que nos leva a essa leitura que se faz. E daí extrapola-se para tudo o resto, e parece que até agora os números que conhecíamos da Grécia não eram rigorosos. Eu acho que é mais uma prova da falta de confiança que existe relativamente à governação na Grécia. Enfim, eu acho que tem a ver com a situação passada, com os problemas que existiram em termos de contas públicas na altura da adesão ao euro, e a mancha ficou, portanto, nunca foi ultrapassada. Tenderia a dizer que hoje a situação não é equivalente, mas seja como for, o ponto apareceu. O fundo, na realidade, aqui aparece como um colateral e uma garantia de que os gregos assumem seriamente os compromissos de privatização. Já tinha aparecido no passado a sugestão de se estabelecer uma agência específica, um bocadinho ao modelo alemão, pós-unificação, onde também havia uma agência para tratar da privatização dos bens da República Democrática Alemã. Esse era um bocadinho o modelo, portanto, se queria seguir para conseguir que alguma coisa ocorresse, porque na verdade o que verificamos é que, passado todo este tempo, das iniciativas de privatização da Grécia, pouco ou nada se sabe. Mas os montantes não são ambiciosos demais. Numa altura, e há pouco falavas da questão e da situação real da economia grega nesta altura e daquilo que se prevê para os próximos tempos, que serão certamente difíceis, porque isto não muda de um dia para o outro, mas como é que se conseguem montantes tão ambiciosos com privatizações, embora, em boa verdade, a Grécia não tenha feito, ou tenha feito apenas uma ínfima parte das privatizações que poderia ter feito? Eu acho que o valor é um valor tão redondo que mais parece um objetivo do que um compromisso real. Também estou crente que não existem sequer ativos naquele valor para colocar no fundo. Portanto, agora isto é uma coisa dinâmica, não é? Como se falava há bocadinho, a banca porventura vai ser nacionalizada e vai passar a estar depois entre os ativos a privatizar. Portanto, hoje não existem enquanto ativos do Estado, quizás dentro de algum tempo farão parte desses ativos, não é? Se lhe irão acrescentar outras coisas ou não, eu diria que também vamos ver, e depende muito da forma como tudo isto for implementado. Porque aquilo, o fundo, o objetivo é que, ocorra alguma coisa em termos de privatizações e ajude, ao fim e ao cabo, a mitigar o impacto do esforço orçamental. Portanto, e é importante que ocorra realmente alguma coisa depois do fracasso passado. 2, serve um bocadinho também para vender junto da população dos credores que se requereu um colateral, uma vez que o outro lado mostrou não ser de confiança, que então temos aqui uma espécie de uma garantia de que, de facto, o dinheiro adicional que vai ser emprestado vai ser bem aplicado, não é? Muito bem. E mudando, por essas duas finalidades. E mudando de tema, e já temos pouco tempo nesta altura, olhando para o acordo alcançado
hoje e também um acordo importante e que, eu diria, não fosse a Grécia, e é certamente a notícia em termos internacionais hoje e que vai certamente afetar também o petróleo, e já tivemos reações tanto do Brent como do crudo. Marco, é ainda assim uma decisão importante, quer ao nível nuclear, ou da proteção nuclear, que Barack Obama fez questão de salientar, mas quer também dizer que com este acordo vamos ter mais petróleo, ou mais oferta de petróleo no mercado, e portanto podemos assistir aqui, e estamos a ver o Brent hoje, que serve de referência às importações nacionais e europeias, mas vamos ter aqui uma maior oferta no mercado, que pode levar a uma queda de preços. Sim, o Citigroup estima em cerca de 500 mil barris por dia nos próximos 12 meses, o aumento. Isto é um acordo histórico, conseguido ao final de 18 dias. O 18 está muito, isto parece que é a Sina. Agora, é um acordo histórico porque estamos a falar de uma aproximação entre os Estados Unidos e o Irão, não é? Uhum. Que a Israel, inclusive, já afirmou que vai fazer tudo ao seu alcance para impedir a aprovação deste acordo no Senado americano, que tem cerca de 60 dias para o retificar. Agora, é um acrescento de ativos, neste caso de produto disponível, já no mercado com excedentário, numa altura em que a China está claramente a regredir no crescimento económico, ou seja, vai requerer também menos petróleo. As suas fontes de produção de energia estão a ser diversificadas, é um dos maiores players na energia renovável. Talvez por estas e por outras, nomeadamente a questão do shale oil nos Estados Unidos, que o ministro saudita do petróleo indicou que crudo a $100 talvez nunca mais. Portanto, isto será bom para nós. Para o consumidor é bom, para as petrolíferas? Para as petrolíferas não é obrigatoriamente mau. É mau para as exploradoras, não é mau para as revendedoras. Até porque a nossa economia vai beneficiar com a baixa do preço do petróleo, a economia chinesa vai beneficiar, a economia norte-americana beneficia nuns lados, noutros lados não, porque no lado em que é produtor é prejudicial, mas o que nós temos que é ver esta realidade, e a nova realidade é que há muito petróleo no mercado, e gás natural também. É preciso não esquecer que eles são os segundos maiores em termos de reservas de gás natural e o quarto em termos de petróleo. Portanto, isto abre aqui um novo caminho e é importante para a questão da resolução nuclear, dos problemas nucleares, porque eles acordaram em reduzir 98% das suas disponibilidades de urânio. Carlos, o consumidor quer sempre, e qualquer um de nós quer sempre ouvir notícias como esta, acordos, uma pacificação das relações entre os países, mais oferta de uma determinada matéria-prima para fazer cair os preços. Não quer dizer que assim seja necessariamente, mas a expectativa agora é esta. Há aqui uma acalmia em relação às relações, e passo a redundância, entre estes dois países. Sim, enfim, imagino que haja interesses geopolíticos subjacentes a este acordo. Portanto, haverá porventura outros compromissos que não falamos aqui, nem ninguém falou. A verdade é que a redução da tensão em si mesmo é positiva, não é? Do ponto de vista de impactos no mercado, à partida é o que falávamos, teríamos aqui um impacto positivo em termos de oferta de petróleo. Não creio que vá estar imediatamente disponível, portanto a colocação da oferta das reservas iranianas de petróleo no mercado internacional demorará o seu tempo. Haverá agora com certeza muitas companhias interessadas em estabelecer acordos com as autoridades no sentido de vir a explorar aquelas reservas. Portanto, eu diria que será ao longo dos próximos anos que vamos ver a chegada desta oferta de petróleo iraniano, que obviamente tem vantagem de ter custos de produção relativamente baixos. Portanto, eu diria que serão boas notícias para todos os consumidores, para todos os países que importam petróleo, menos positivas para os produtores que têm custos marginais mais elevados. Muito bem. Carlos Pinto Ferreira e Marco Silva, como sempre, muito obrigado pela vossa análise neste fecho de contas.